Fala pessoal, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre ciclos de mercado, certo? Então o mercado cripto ele costuma operar ao longo de ciclos, tanto momentos de alta como momentos de baixa e também momentos de lateralidade. No vídeo de hoje eu quero justamente passar para vocês mais ou menos como que esses ciclos funcionam, quais são os indicadores que você pode observar para saber quando que um ciclo está começando ou quando que um ciclo está terminando e a gente vai mudar esse movimento. E claro, isso daqui é de extrema importância para você saber como se posicionar de forma lucrativa no mercado, né? Qual que é o momento de comprar e qual que é o momento de vender? Essa é a grande pergunta que a gente quer responder com esse vídeo, certo? Então, sem mais enrolação, vamos embora pro conteúdo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa análise aqui falando dos ciclos do halving do Bitcoin, certo? Então a cada 4 anos a gente tem o halving do Bitcoin que reduz a recompensa dos mineradores pela metade. Isso causa escassez no preço e faz com que a gente tenha esses ciclos de alta no preço dos criptoativos, tá? Pelo menos isso é o que a galera fala por aí, né? O que a galera te conta quando você chega nesse mercado, que vai acontecer o halving, a gente vai ter mais ou menos 1 ano e meio de alta, chega num topo ali, a gente tem 1 ano de queda, 1 ano de acumulação e depois chegou o próximo halving já, né? 1 ano e meio de alta, 1 ano de queda, 1 ano de acumulação e esse ciclo se repete todas as vezes, certo? Então desde que o Bitcoin foi lançado de fato, né, a gente tem esse movimento acontecendo, a gente respeitando direitinho os ciclos do halving, mas a verdade é que esse de longe não é o único fator que faz com que esses ciclos aconteçam, tá? Na verdade a gente tem um fator muito mais importante do que o halving do Bitcoin, que é o que? Justamente a liquidez global, tá? Então o Bitcoin, nesse artigo aqui, eles retratam ele como um barômetro para a liquidez global, tá? A liquidez global sendo a quantidade de dinheiro que tem circulando aí, né, pelo nosso planeta, pelo globo aí ao redor do mundo. Então, quanto mais dinheiro tem circulando, quanto mais você aumenta a liquidez global, mais o Bitcoin se valoriza. E esse artigo aqui ele fala justamente sobre isso. Eu vou entrar um pouco mais no detalhe sobre como que rola essa correlação, né, sobre liquidez global, quantidade de dinheiro que a gente tem circulando com o preço do Bitcoin. E não só o Bitcoin, vocês vão ver aqui também que outros ativos e outros mercados, como também a Bolsa Americana, o ouro e vários outros ativos também estão diretamente correlacionados com a liquidez global, que faz total sentido se você parar para pensar. Quanto mais dinheiro a gente tem circulando, mais você aumenta a quantidade de dinheiro fiat que tem por ali, menos ele vai valer, né, a inflação que a gente chama, e mais ativos escassos tendem a se valorizar. Então esse artigo aqui ele foi escrito por essa macroanalista que é a Lyn Alden, tá? Eu vou deixar ele na descrição do vídeo se vocês quiserem dar uma conferida depois. E ela fala, né, que o Bitcoin ele é um ativo que é não somente muito correlacionado com a liquidez global, mas ele é o ativo que é mais correlacionado com ela num período de 12 meses, tá? Então se você olhar no longo prazo aí, o Bitcoin é 83% correlacionado com a liquidez global. Se ela está subindo, ele está subindo. Se ela está caindo, ele está caindo, certo? E aí ela ainda relata aqui embaixo, né, ela põe um ponto aqui, um parênteses, falando que ele tem essa relação no longo prazo, porém no curto prazo a gente costuma ver sim deviações, né, de curto prazo. Então o preço na semana que vem, no mês que vem, você não sabe exatamente o que vai acontecer, mas no longo prazo, se você estiver olhando com um olhar mais profundo assim, né, para pegar realmente esses grandes ciclos, ele é diretamente correlacionado com a liquidez. Então isso aí já te dá um alô, né, do que você tem que traquear para saber se está no momento de você comprar ou de você vender o Bitcoin. Se a liquidez global está subindo, provavelmente é um bom momento para você comprar, porque o Bitcoin ele sobe 83% correlacionado com ela. Se ela está diminuindo, você deve estar vendendo. Então a gente vai discutir ao longo desse vídeo quais são os aspectos, né, que fazem com que a liquidez global suba ou diminua e por que os mercados são tão correlacionados com ela, tá? Então a gente tem aqui ela citando o Stanley Druckenmiller, tá? Se você não conhece, esse aqui é um dos investidores mais lucrativos de toda a história. Ele conseguiu aí, acho que perto de 30% ao ano no fundo de investimento deles, o cara respeitadíssimo. E ele falou aqui, né, justamente pontuou também, ela tá botando o quotes aqui, né, falando... traduzindo uma fala dele, que ele fala que muitos dos investidores eles ficam focados aí, né, em ganhos de ações, em rendimentos da empresa, em propostas, em parcerias, em fundamentos sobre o projeto, mas muita gente não olha para o grande fator que realmente carrega o movimento dos mercados, que é a liquidez. Então ele fala isso aqui, e se você ver aqui embaixo, né, a gente tem o gráfico do S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, com o Global M2, que é justamente
a liquidez global. Então você pode ver que quanto mais a liquidez global aqui em laranja está subindo, mais o SP500 vai subindo. Eles andam de forma muito junta, muito correlacionada aqui. Vocês podem ver até, ó, quando ela deu uma reduzida, o que aconteceu? O SP500 quebrou. E quando ela voltou a subir, o SP500 está subindo. Então, realmente, de fato, essa correlação é muito grande, tá, pessoal? Se vocês descerem um pouco mais aqui, vocês vão ver que ela traz também o gráfico com o Bitcoin e você pode ver também muitas semelhanças, né, no crescimento do M2 com o crescimento do preço do Bitcoin. Não só diretamente nesse gráfico aqui, né, mas se você olhar no gráfico ano após ano, você vai ver que essa correlação é maior ainda, tá? Então aqui ele está mostrando, né, o crescimento do M2 e do Bitcoin ano após ano, e aí você vê que realmente os picos do M2 e do Bitcoin são exatamente na mesma época, tá? Não só os picos, como também os fundos, né? Então quando essa liquidez diminui, o Bitcoin bate fundo, geralmente, quando ela aumenta, o Bitcoin bate o topo, tá? Então tudo isso nos indica que está diretamente correlacionado à questão da quantidade de dinheiro que a gente tem em circulação com o preço de ativos escassos, como por exemplo a bolsa e o Bitcoin. Quanto mais eles imprimirem, mais os nossos ativos vão se valorizar. Então, até se você quiser acompanhar essa métrica mais de perto no BG Geometrics, você vai conseguir ver esse gráfico aqui, né? Ele mostra justamente em preto aqui o preço do Bitcoin. Em verde aqui a gente tem o M2, o crescimento ano após ano, que é o que eu tinha mostrado para vocês antes. E aqui em azul a gente tem o M2 em si, né? O crescimento da quantidade de dinheiro que a gente tem em circulação. Então nesse site você consegue acompanhar esse movimento e como vocês podem ver aqui, né, desde maio de 2024, abril de 2024, a gente está num movimento forte de crescimento dessa liquidez global. E agora a gente vai justamente tentar analisar o que? Quais são os principais fatores que afetam esse crescimento, né? Porque agora que vocês já entenderam que tá bom, ele está diretamente correlacionado com a liquidez, mas o que faz essa liquidez crescer de fato, né? E eu perguntei aqui pro nosso amigo GPT quais são os dois principais fatores e ele trouxe aqui pra gente, né? Um são políticas monetárias de bancos centrais, principalmente decisão de ajustes nas taxas de juros, e o outro é as políticas fiscais governamentais. Então, gastos públicos e programas de estímulo, tá? Vamos olhar agora então isso um pouco mais no detalhe. Então vamos começar aqui com as taxas de juros, tá? Como que elas influenciam o crescimento do M2. Taxa de juros nada mais é do que quanto que os grandes bancos estão cobrando para emprestar dinheiro para outras empresas, para outros bancos ou para pessoas físicas que nem eu e você, certo? Quando eles abaixam essas taxas de juros, as taxas de juros estão mais baixas, você vai ter um valor mais barato para pegar esses empréstimos. Logo, as pessoas, as empresas vão ser incentivadas a tomar mais dinheiro para investir, para empreender, para gastar, enfim, seja lá para o que for. E toda vez que você tem um banco emprestando dinheiro, você tem a criação de nova moeda, tá? Se você ainda não conhecia esse conceito, eu vou apresentar rapidamente para vocês o que é o sistema de reserva fracionário bancário, tá? Então eu montei esse esqueminha aqui só para ficar bem claro mesmo como que isso funciona. Eu acho que é essencial que vocês entendam, né? É parte estrutural do funcionamento do dinheiro, é muito importante entender isso daqui e como que isso funciona, né? Então esse sistema fracionário aí, ele diz que o banco não precisa guardar 100% dos depósitos do seu cliente. Ele precisa guardar apenas uma fração desses depósitos e o resto ele pode emprestar para outra pessoa. Então no exemplo aqui eu tenho o Jorge vindo no banco, né, e fazendo um depósito de 100 mil reais. Nesse sistema aqui que eu coloquei, os bancos têm que guardar aproximadamente 10% desse valor, tá? Isso vai mudar de país para país, tá? Então tem país que é 5%, tem país que é 10%, tem país que não tem que guardar nada. Então, por exemplo, aqui o Jorge botou 100, o banco tem que guardar 10, certo? Ele vai pegar esses outros 90 e vai fazer o quê? Ele vai emprestar para outra pessoa. No caso aqui, ele emprestou para Rebeca, certo? A Rebeca pegou esses 90 mil e fez o quê? Depositou em outro banco que ela tem, em outra conta no banco. Neste momento, os 100 mil do Jorge, eles já são 100 mil na conta do Jorge, né? Que ele depositou, ele tem 100 mil ali. E 90 mil na conta da Rebeca em outro banco, que ela depositou ali. E, pô, tem mais 90 mil ali no outro banco. Os dois têm o dinheiro e conseguem utilizar. Esse banco, ele tem que guardar 10%, então ele guarda 9 mil e empresta 80 mil para o Henrique. O Henrique vai lá e deposita em outro banco, certo? E aí vocês já estão vendo, né, onde que essa bola de neve vai chegar. Esse outro banco empresta para Ana, que bota em outro banco ou naquele primeiro banco. E a gente tem um loop onde aqueles 100 mil iniciais do Jorge
vão ser emprestados até que você crie R$1 milhão, certo? Então, 900 mil sendo em dívida e apenas 100 mil que está nessas pequenas reservas em vários bancos, tá? Você vai falar, pô, mas então se eu for no banco pegar o meu dinheiro, eles não vão ter o meu dinheiro? Não, eles vão. A grande questão é, se a maioria dos clientes de um banco, ou boa parte deles, decidir na mesma hora que eles querem sacar esse dinheiro de lá, provavelmente o banco não vai ter dinheiro para pagar todos esses clientes. E foi o que a gente viu acontecendo lá em 2023, onde o Silicon Valley Bank quebrou, o Signature Bank quebrou, o First Republic Bank, era um dos maiores bancos dos Estados Unidos, aí, mais de 30 bilhões de dólares, quebrou também, justamente porque muitos clientes quiseram tirar o dinheiro dos bancos, os bancos não tinham dinheiro para pagar esses clientes. O que acontece nesse movimento? O Fed entrou, né, o Banco Central dos Estados Unidos, interviu, imprimiu dinheiro, pagou todo mundo que tinha que ser pago, esses bancos quebraram e você tem aí mais dinheiro ainda sendo impresso, né? Então, cara, é um movimento gigantesco de impressão de nova moeda e quando isso está acontecendo em larga escala, a gente tem essas movimentações muito fortes nos ativos de risco, tá? Então, taxa de juros é algo que influencia diretamente, justamente por causa dessa questão que eu falei para vocês, o quanto que esses bancos vão emprestar dinheiro. E o outro ponto seriam gastos públicos elevados ou então programas de estímulo, né? O governo realmente imprimir dinheiro para pampar na economia, para gastar com infraestrutura, enfim, para gastar com programas de estímulos, tá? Um grande exemplo que a gente teve foi a pandemia lá em 2020, 2019, né, onde os Estados Unidos, aqui eu tô pegando dados oficiais de um site do governo deles, né, imprimiram mais de 4,5 trilhões de dólares em incentivos, seja para dar em cheque para as pessoas, para elas não ficarem na rua porque perderam emprego, enfim. Em todos os estímulos somados foram quase 5 trilhões de dólares impressos. Isso somado a baixíssimas taxas de juros, então vocês podem ver que quando chegou a época da pandemia, eles jogaram a taxa de juros de 2,25 para quase zero ali, né, para realmente incentivar empresas a pegarem dinheiro emprestado, empreender e tentar estimular a economia que estava num momento muito ruim. E aí a gente teve o quê? Justamente um movimento muito forte no crescimento do M2, tá? Então se eu ressaltar aqui para vocês essa época onde a gente teve ali, né, a pandemia estourando ali em 2020, olha o quanto que saltou a quantidade de dinheiro, né, na economia. A gente foi de aproximadamente 79 trilhões, então 80 trilhões, para em menos de 2 anos, mais de 100 trilhões de dólares. Então, um quarto de todo o dinheiro que tinha circulando foi impresso num período de 2 anos em forma de estímulos, né? Se a gente colocar aqui o crescimento ano após ano, você pode ver que é esse pico gigantesco verde aqui, né? Foi essa impressão na época da pandemia, tanto por parte de estímulos como por parte da taxa de juros também, né? E se você vê o Bitcoin, o que aconteceu com ele? Bateu máximas históricas justamente nesse período, né? Então a gente saiu ali de aproximadamente 5 mil dólares para mais de 58 mil dólares, tá? Então quando você tem esses momentos de impressão de moeda, você tem aí um aumento no preço do Bitcoin, como vocês puderam ver, tá? Mas beleza, dito isso então, pergunta que não quer calar é, e agora? Qual que é a situação atual do Fed, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, em relação à taxa de juros e QE, né, Quantitative Easing, está relacionado também com essa questão dos estímulos, e também o cenário global, né, como que está o mundo agora? A gente está no momento de baixar a taxa de juros, de imprimir estímulo, ou a gente está no momento de aumentar a taxa de juros, de cortar estímulos, de tentar controlar a economia, tá? Porque isso aqui é um ponto legal de eu falar para vocês também, né? Da mesma forma que quando você reduz a taxa de juros, você põe estímulos, você incentiva os mercados a crescer, quando você aumenta a taxa de juros, quando você corta estímulos, você geralmente tem uma queda nos preços desses ativos, né? A economia começa a diminuir, né? E você começa a ter queda nos ativos de risco. Então, por exemplo, lá em 2022, quando a gente chegou meio, acabou a pandemia, imprimiram muito dinheiro, a inflação estava descontrolada nos Estados Unidos, acho que era 8 ou 9%. O que o Fed fez? Falou, não, vamos entrar com uma política aí para tentar controlar a inflação. E eles jogaram a taxa de juros lá para cima muito rapidamente, tá? Então foi menos de um ano, eles jogaram de 0,5% para 5,5% e seguraram por um longo período de tempo, onde eles conseguiram aí, né, dar uma controlada na inflação, tirar um pouco de dinheiro da economia por meio de um processo também que a gente chama de Quantitative Tightening, que eu não vou explicar hoje nesse vídeo para não ficar muito confuso, mas o que eu quero que vocês entendam é que olha o que aconteceu quando eles fizeram isso, né? Então deu ali mais ou menos, final de 2021, 2022 eles começaram a mudar essa política monetária, o dinheiro que tinha circulando, veio caindo.
Se a gente esconder aqui o preço do ano após ano, né, você pode ver ali que quando bateu mais ou menos metade de 2022, eles começaram a conseguir enxugar essa liquidez, o preço do Bitcoin veio caindo e aí em algum momento, né, a inflação começa a estagnar, começa a voltar um pouco dos estímulos, não é só os Estados Unidos que influenciam isso aqui, tem outros países também, a gente vai ver isso, e o preço tem voltado a subir, tá? Então a questão é como que está a nossa situação agora, tá? Primeiramente falando sobre o Federal Reserve, os Estados Unidos, eles já cortaram as taxas de juros, tá? Esse movimento aconteceu em setembro, o primeiro corte desde esse longo período de tempo de aumento na taxa, né? E agora em novembro eles fizeram mais um corte de 0,25, tá? Então aqui, se vocês verem, a gente já tem 2 cortes na taxa de juros. E aqui nesse site CME Group, a gente consegue ver a expectativa das pessoas para as próximas reuniões, as próximas decisões do Fed, né, do Banco Central lá, para ver se eles vão cortar ainda mais. A expectativa é que sim, eles continuem cortando essas taxas de juros, tá? Então, cada vez mais a expectativa é que tenham esses cortes, o que sim faz com que os mercados de risco tendam a se valorizar, tá? Em relação a estímulos, tá? O quantitative easing, os Estados Unidos ainda não está no momento de estimular a sua economia, um momento de imprimir dinheiro, né? Porém, a gente tem muito em breve aí, né, o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assumindo, e as políticas dele são muito aí de estímulos, né? Ele quer reconstruir a indústria lá nos Estados Unidos, ele tá com vários projetos ambiciosos e a questão é que para isso ele vai ter que imprimir muito dinheiro, vai ter que colocar muito estímulo. Ele até falou que por um primeiro momento ele vai enfraquecer o dólar para tentar reconstruir as bases, né? E lá na frente, depois eles voltam a aumentar a taxa de juros, tentar controlar a inflação, mas a expectativa é que venha QE aí para os Estados Unidos lá no ano que vem. Então, taxa de juros, expectativa de quantitative easing lá na frente, impressão de moeda, provavelmente um momento aí, né, de alta impressão de dinheiro. Se você quiser ver um pouco mais sobre isso, esse artigo aqui, Black or White, de um cara chamado Arthur Hayes, esse cara aqui, um cara respeitadíssimo no meio das criptomoedas, explica mais no detalhe essa questão do QE, como que funciona, as propostas do Trump, como que isso tudo vai influenciar o crescimento da liquidez. É um negócio muito denso, eu não vou falar aqui nesse vídeo com vocês, que eu quero manter simples, mas depois dê uma pesquisada aí se vocês quiserem ver mais a fundo, tá, pessoal? Sobre Estados Unidos é isso, mas a gente também tem que olhar as outras economias do mundo, né? Os Estados Unidos é a maior, é o que acaba ditando o que os outros países vão fazer, mas a gente também quer saber o que Europa, o que China, o que Suécia, algumas das maiores economias do mundo estão fazendo, tá? E nesse artigo aqui do Reuters, a gente tem aí informações sobre as principais economias do mundo, né? E o que elas estão fazendo com as suas taxas de juros. E como vocês podem ver, a grande maioria está em movimentos de corte, tá? Então, os Estados Unidos está cortando, o UK, que seria a Inglaterra, está cortando, Nova Zelândia está cortando, Noruega, parece que o último não cortou, mas já tinha cortado. Desculpa, a Noruega não sei se tinha cortado antes, parece que não cortou o último. Canadá cortou bastante, zona do euro cortou bastante, Suécia cortou bastante, Suíça cortou. Só o Japão que aumentou 0,25, a situação no Japão é diferente. Mas você pode ver que a maioria dos países está nesse momento de corte nas taxas de juros. Isso faz com que aconteça o quê? Novamente, aumento, né? Impressão de dinheiro, liquidez aumenta, preços disparam, tá? Se a gente falar de estímulos, tá? Hoje, o principal país que a gente tem colocando absurdos de estímulo na economia é a China. Ela anunciou recentemente um pacote de mais de 1,4 trilhões de dólares para tentar recuperar sua economia, né? Eles estão numa crise aí de crise imobiliária gigantesca, então eles vão imprimir muito dinheiro ainda esse ano, tá? Isso aqui é só esse ano, e ano que vem a expectativa é que eles imprimam mais e mais e mais dinheiro, tá? Então é isso, pessoal, era isso que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje, passar um framework aí, né, que indicadores que você pode observar para saber se tá num bom momento de compra, se tá num bom momento de venda. Essa análise que eu trouxe é para você olhar numa perspectiva mais de longo prazo, né? Como vocês viram, no ano que vem a expectativa são mais cortes na taxa de juros, mais estímulos, né? Tanto pelos Estados Unidos quanto pela China. Então, aumento da liquidez, provavelmente ativos de risco devem se valorizar junto com a liquidez, tá? A gente pode ter um evento como uma guerra que influencia e muda o que vai acontecer nos mercados, mas a expectativa no longo prazo, analisando esses dados macroeconômicos, dados geopolíticos, é de impressão de moeda, e quando você tem impressão de moeda, vocês viram, você tem valorização em ativos escassos.
Então, isso que você tem que ficar de olho, tá? Mas agora falando sobre o curto prazo, né? Ai, mas e nessa semana, será que o Bitcoin vai cair? Na semana que vem, no mês que vem, né? Tá bom para comprar? Isso não dá para saber, pode acontecer um monte de coisa que vai influenciar o preço, mas eu gosto de basear os meus investimentos olhando numa análise aí mais de longo prazo, né? E aí lá no ano que vem a gente vai acompanhando as decisões do Fed, a gente vai acompanhando como que esse QE vai se desempenhar, se eles vão cortar estímulos, se eles vão aumentar juros, e quando a gente começar a ver sinais de que o momento, o panorama está mudando na economia, a gente começa ali, né, a realizar os nossos lucros. Então é isso, espero realmente que esse vídeo tenha ajudado vocês a ter um norte, né? Ter uma noção de quando entrar, quando sair do mercado. E se você gostou, se agregou valor, deixa aí nos comentários, deixa um like aqui também nesse vídeo. Se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. E é isso, te vejo numa próxima e valeu!